Eu não sabia que isso era possível, nem que eu jamais falaria isso, mas nesses últimos dias, depois dessa sequência de porrada, de derrota, de humilhação que esse governo e esse PT e esse Lula têm sofrido, eu estou quase começando a sentir pena deles. Não estou sentindo ainda, mas quase. Acaba de sair mais uma análise do IPEC. Ontem nós tivemos o Datafolha, que sempre puxou sardinha para o Lula. Sempre tentou colocar o Lula lá em cima, e vocês sabem, fabricou aquelas pesquisas lá atrás e mostrou uma aprovação de 24%. Aí hoje, acabei de ver aqui na UOL, sai uma informação, uma pesquisa do IPEC. Meu amigo, é muito pior do que a gente imaginava. Tá? Eu tirei o print para mostrar para vocês aqui, ó. Vou ler para vocês, hein? Após sofrer a maior queda de aprovação em seus 10 anos como presidente no mês passado, como foi revelado aqui em primeira mão 3 semanas atrás, Lula continuou perdendo popularidade em fevereiro. O IPEC, antigo Ibope, mostra agora com exclusividade que essa perda enfraqueceu o presidente junto ao seu eleitorado mais fiel. Subiu de 57% para 62% a taxa de brasileiros que dizem que Lula não deveria se candidatar à reeleição. Cara, é muita gente. 62% não quer Lula candidato. Se 95% dos eleitores do Bolsonaro são contra a candidatura do presidente, eles não estão sós. 32% dos que votaram em Lula em 2022 dizem que ele não deveria tentar um quarto mandato em um em 3. Ou seja, Lula perdeu 1 a cada 3 eleitores. Lula perdeu 1/3 de quem votou nele. A perda de apoio à reeleição entre eleitores que votaram em Lula 2 anos atrás se agravou no período recente. A taxa de lulistas que dizem que ele não deveria tentar a reeleição subiu 8 pontos desde novembro, de 24 para 32. Vamos para a próxima? Aí vamos lá. Por quê? Por que as pessoas estão falando isso, né? O IPEC perguntou aos 62% de entrevistados que responderam que Lula não deveriam se candidatar em 2026 e o motivo pelo qual eles dizem isso. As respostas foram espontâneas e os entrevistados puderam apontar mais de um motivo, se assim quisessem. Por isso, a soma das respostas supera 100%. A pesquisa foi nacional e realizada face a face no domicílio. Olha só os motivos, pessoal. Os principais motivos, vamos lá. Não está fazendo um bom trabalho, 36% dos entrevistados, porque é corrupto, 20% pela idade, 17%, já teve sua chance, 11%, não confio nele, 9%, para ter renovação, 7%, não é um bom administrador, 5%, aumentou impostos, 5%, prometeu não se candidatar novamente, 3%, tal. Bom, o aumentou não impostos, prometeu se candidatar, beleza. O que pegou aqui, ó? Não está fazendo um bom trabalho. Para a maioria das pessoas que responderam isso, né, para a maior parte, é que ele não está fazendo um bom trabalho. Ah, não me diga. Você está querendo me dizer que o corrupto, que foi preso por corrupção, descondenado pelo STF, colocado na presidência, não está fazendo um bom trabalho? Meu Deus. Vamos lá. Logo, a maior objeção ao desempenho é o desempenho de Lula, né? 36%. Porque se você somar só o que diz respeito a desempenho, dá 50%. 36% não está fazendo um bom trabalho, 5% não é um bom administrador, 5% aumento de impostos, 2% inflação e 2% não cumpre promessas. Isso corresponde a metade. Então, para metade das pessoas que não querem Lula como presidente, é porque ele não está fazendo um bom trabalho. E aí, ó, Lula perdeu apoio principalmente entre quem costuma apoiá-lo em quase todas as eleições. Entre os brasileiros mais pobres, que ganham até um salário mínimo por mês, inverteu-se a maioria. 52% dizem agora que Lula não deveria se candidatar em 26. Cara, a maioria, hein? Há 3 meses, 53% diziam o contrário, que Lula deveria. Era o único segmento de renda que apoiava majoritariamente o Lula 4, não mais. Então, o Lula perdeu a base dele, a base da base. No Nordeste aconteceu quase a mesma coisa. Os 56% que em novembro apoiavam a reeleição de Lula caíram para 48%. Estão agora empatados tecnicamente com os 49% que se opõem ao quarto mandato. Cara, o Lula perdeu o Nordeste, definitivamente perdeu o Nordeste. Cada vez mais lulistas que deram 3 de 4 votos nordestinos ao presidente em 2022 não estão gostando do terceiro mandato. Ai.
Em 3 meses, aumentou 10 pontos a frequência de moradores na região Nordeste que dizem que não apoiam a reeleição de Lula porque ele não está fazendo um bom trabalho como presidente. Estão saudade do Bolsonaro, estão com saudade do Bolsonaro. Então essa pesquisa saiu agora, ela acabou de sair e mostra que realmente as pessoas que votaram no Lula se arrependeram. Então assim, faz o L. Fazer o quê, né? Não é bom mais falar faz o L. Esse povo tá sofrendo, gente. Tá todo mundo sofrendo. Você imagina pra uma família pobre que achou que com o Lula ia ter picanha, cerveja, picanha passada na farofinha, hoje não consegue comprar nem ovo. Será que vai ser o bastante? Será que agora esse povo vai aprender de uma vez por todas que não se deve votar em esquerda se você quer prosperidade? Você quer miséria? Você vota esquerda. Você quer prosperidade? Você vota direita. É simples assim. Bom, é só isso que eu queria falar. Mas essa bomba, né? Como se já não fosse o ruim o bastante o Datafolha, agora vem o IPEC para, assim, aí é para enterrar mesmo. É o último prego no caixão. Todos nós aqui, inclusive eu, por 28 de janeiro, a nossa principal fala neste momento é um pedido, senhor Pedro Vaca, é um pedido de socorro. Socorro a todos nós, vítimas do 8 de janeiro. Eu sou jornalista, sou publicitário e tenho especialização em pós-penal e processual penal. Então posso falar um pouco também de direito, conheço um pouco a lei. Eu sou o único jornalista preso durante o 8 de janeiro em pleno exercício da minha atividade profissional como repórter. Sou uma figura pública, trabalhei nos principais veículos de comunicação de São Paulo, como Rede Globo, Rádio Globo, CBN, Rede Manchete, Rede TV, entre outros importantes veículos de comunicação. E como temos, infelizmente, uma imprensa, vou falar exclusivamente da minha categoria, que foi completamente cooptada, que foi completamente estuprada pela falta de respeito imposta pelo Supremo Tribunal Federal, onde se criou um consórcio de imprensa para que a imprensa livre do Brasil minta descaradamente para a população brasileira. Falo isso com propriedade porque fiz parte dessas grandes organizações. Então hoje o que a gente vive no Brasil é uma imprensa que mente para a população, manipula a informação, né, com alinhamento do governo atualmente. E eu, fazendo uso da minha voz, do meu trabalho enquanto jornalista, vim até Brasília para poder dar voz a essas pessoas, para de fato mostrar que a imprensa, infelizmente, se nega a mostrar até hoje. Não mostra, não fala e, além disso, inverte a ativa, ou seja, todos nós aqui somos criminosos, o que não corresponde à verdade. Vou me ater agora a alguns itens importantes que são em relação à nossa prisão. A questão jurídica, o doutor Sebastião, os advogados, o doutor Ezequiel, a doutora Carolina, já tiveram a essas questões. Eu vou falar um tema muito importante, que é a questão das nossas prisões. Nós fomos presos no QG, no dia 9, sem nenhuma ordem de prisão legal. Eu não fui comunicado, mas simplesmente fomos obrigados a adentrar em ônibus, sem nos avisar onde nós iríamos. E lá nós ficamos sabendo que eles fariam uma identificação e em seguida nós seríamos liberados. E fomos todos levados para a prisão. Ao chegar na prisão, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes penais. Assim que eu pisei, saí do ônibus, já recebi um soco no meu ombro direito. E aí começa então a sessão de tortura. Fomos colocados no chão, sentados um atrás do outro, com nossas bolsas entre as pernas, um homem atrás do outro, com várias hostilidades, várias humilhações, vários xingamentos. E aí passamos por uma segunda etapa, que é a etapa que eu considero mais grave. Nos colocaram num corredor de 50 metros de comprimento, de frente com todos os agentes penais, inclusive agentes penais mulheres, e pediram que nós tirássemos a roupa. Nos ordenaram que tirássemos a roupa. Fiquem todos nus. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. E ainda não contentes, pediram que todos nós ficássemos de quatro. Se o senhor, ou se qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de lei e de responsabilidade jurídica, eu penso que isso, no mínimo, chama-se de tortura. Fomos obrigados, durante todo o período em que eu fiquei preso, 70 dias, a andar de cueca no presídio, sendo hostilizado,
Todos nós temos direito a ser xingados, ameaçados, né? Situações de agressão física, de agressão verbal dentro da Papuda, isso ocorre até hoje. Por conta disso, inúmeros presos deixaram o Brasil por conta dessas perseguições, porque essas grupos foram inseridos em 2 inquéritos distintos. Quem foi preso no Planalto foi inserido no inquérito 22 e quem foi preso no QG no dia seguinte, no inquérito 21. Essas pessoas do inquérito 22, todas elas, a maioria, foram condenadas entre 14 a 17 anos. Deixaram o Brasil, pediram asilo na Argentina e continuam sendo perseguidas na Argentina. Okay? Temos aqui o senhor Lucas Brasileiro, levanta a mão, senhor Lucas, por favor. Senhor pai, só para encerrar aqui, por favor. O senhor Evandro é pai do Lucas Brasileiro. Cumpria medidas cautelares em casa, obedecendo tudo que foi determinado no processo, ainda que determinações ilegais, foi preso novamente e agora está sofrendo tortura. Colocaram ele dentro de uma viatura com outros presos, jogaram gás lacrimogêneo, fecharam as portas e os agentes dizem: a gente sabe quanto tempo você vai aguentar. Então, em nome de todos os presos políticos, não só Clezão que morreu, tenho aqui ainda Clezão, Kleber, Éder, Giovanni, Yuri e Antônio. São 6 mortes. Clezão foi morto pelo Supremo Tribunal Federal por omissão do Estado. E essas 4 outras vítimas morreram em casa usando tornozeleira eletrônica por conta das pressões psicológicas e por não conseguir exercer suas funções, por fazer atividades paralelas e acabaram sofrendo acidentes e acabaram perdendo as suas vidas. Então, em nome de todos os presos políticos aqui, nós pedimos ao Senhor socorro, seja imparcial. Precisamos fazer com que a normalidade jurídica volte a pairar sobre o nosso país. Muito obrigado.